grava. Mas hoje, como eu tô sozinho, eu vou gravar. Então já botei ali para nós gravar, certo? Deixa eu ver se já tá rolando. Já está rolando, perfeito. Gente, então aqui nosso slidezinho maravilhoso, perfeito, com o nosso logo do Educamed. Vocês podem perceber que todas as aulas agora tem um padrãozinho, né? Então é a nossa aula de Idade Média Oriental ali, aquele símbolo perfeito do Educamed, que eu particularmente amo de paixão. Então, gente, iniciaremos com o Império Bizantino. Historicamente, ao longo da história, temporalmente, o Império Bizantino vem antes. Então, eu acho que fica até mais interessante da gente observar. A gente tem essa questão de decolonialidade, de configurar o tempo, não necessariamente como uma linha do tempo, mas fica mais tranquilo para a gente analisar, se for parar para ver. Então, vamos seguir dessa maneira. Eu sou um pouco conservador ainda, então vamos seguir. Se a gente for ver os dois, o anterior é o Império Bizantino. O que é esse Império Bizantino, então, meu povo? Vocês estão vendo direitinho aí? Tá conseguindo? Chegou para todo mundo? Tá de boas? Boa. Gente, qualquer dúvida, nem preciso falar para vocês, né? Pô, a gente já se conhece bastante tempo. Dá para vocês abrirem microfone, querem ligar a câmera, abram câmera, querem falar, falem, querem jogar coisinha no chat, joga, não tem problema nenhum. Dentro do possível, vou responder, obviamente, vocês todas e todos. Então, tiverem alguma dúvida, alguma coisa do tipo, por favor, podem interromper, não tem problema nenhum, tá? Então, gente, a visão geral sobre o Império Bizantino. Primeiramente, o Império Bizantino, na realidade, é um processo de continuidade de um império anterior. Como vocês devem ter visto tanto em Roma quanto na Idade Média Ocidental, vocês se lembram que em 476 a gente tem a queda do Império Romano. Porém, queda do Império Romano do Ocidente, não dos dois. A gente se lembra que lá Constantino foi uma pessoa que dividiu o Império Romano entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, onde a sua sede do Império Romano do Ocidente continuava em Roma, certo? E o Império Romano do Oriente virou a cidade, veja só como é uma pessoa extremamente humilde, a cidade de Constantinopla, certo? Ele botou o nome da própria dele, era o imperador, né? Ele podia fazer o que ele quiser, naquele momento. Então ele foi uma pessoa muito humilde, com um ego muito pequeno, e colocou o seu próprio nome no nome da cidade, que era uma antiga colônia grega que ficava na região do chamado mar, entre o mar Báltico, o Mar Negro, naquela região ali próxima entre a Ásia e o continente europeu. Por isso que é uma região extremamente estratégica dentro desse contexto, até os dias de hoje extremamente disputada. Não é à toa que, por exemplo, o conflito da Ucrânia hoje está vinculado dentro daquela região, e era praticamente a porta de entrada tanto da Europa para o Ocidente, para o Oriente, quanto do Oriente para a Europa, certo? Então, o que acontece? Com o colapso então do Império Romano do Ocidente, não vai ser acompanhado com o Império Romano do Oriente. O Império Oriental, esse Império Bizantino, vai perdurar até a queda de Constantinopla em 1453. Então observem, gente, 476 a 1453. O Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, dura mais 1000 anos, certo? Então isso é algo que a gente tem que ter na nossa mente. É um império de uma continuidade, e obviamente é o centro, o principal cidade, o principal centro intelectual, financeiro da Europa até o fim da Idade Média vai ser essa região de Constantinopla, certo? A capital, então, do Império vai ser Constantinopla, que é uma antiga colônia grega que vai ser situada no que a gente chama de Estreito de Bósforo. Vai ter um mapinha na próxima slide, eu vou demonstrar para vocês, que tinha o antigo nome de Bizâncio, essa colônia grega. E por isso o nome vai se trocar ao longo do tempo de Império Romano. Eles sempre vão, como é que posso dizer, sempre vão trazer à tona essa herança romana, certo? Tanto que ele era um César, o imperador do Império Bizantino, ele era César também, mas ao mesmo tempo eles vão manter essa figura de Bizâncio, ou seja, como Império Bizantino vindo dessa cidade que seria Bizâncio. A autoridade máxima, então, como acontece dentro do Império Romano, vai ser o imperador, que dentro do Império Bizantino ele também pode aparecer como Basileu. Além disso, gente, ele vai conter nas suas mãos o poder político, militar e religioso. Então, o líder da igreja, nesse momento, não era um papa. Depois a gente vai ver o que acontece. Eu acho que o pessoal deve ter comentado para vocês o que acontecia dentro da Idade Média Ocidental. Mas o líder religioso, então, com a queda do Império Romano do Ocidente, continua sendo o imperador, que vai ser o imperador de Constantinopla, o imperador do Império Bizantino.
Gradativamente, então, vai ter uma sobreposição da cultura grega sobre a cultura latina, principalmente nas classes superiores do Império. A gente vai observar, inclusive, que a língua oficial dentro do Império Bizantino é a língua grega e não é mais o latim, como acontecia anteriormente dentro do Império Romano do Ocidente. Vai ser um império extremo. Você sabe o que é cosmopolitismo? O que é algo cosmopolita? Já viram falar dessa palavra? O que é cosmopolita? Digam pra mim. Nunca. Nunca. Cosmopolita é quando existe diversas culturas agindo ao mesmo tempo, certo? Uma cidade cosmopolita é uma cidade onde a gente tem influência de diversas culturas. No caso aqui do Império Bizantino, tu vai ter, além da cultura bizantina, tu vai ter a cultura hebraica, tu vai ter posteriormente a cultura muçulmana convivendo nessa região, tu vai ter a cultura católica e as diferentes vertentes do catolicismo, a católica não, diferentes vertentes do cristianismo, aqui inclusive com o surgimento de diversas heresias que eles vão chamar, depois eu vou demonstrar para vocês, certo? Então era uma cidade, gente, que circulava muito a gente, era a principal cidade da Europa nesse momento. Era uma cidade que circulava muita gente, circulava diferentes culturas, circulava, se falava diversas línguas, se trocava diversos produtos. Então, por isso esse cosmopolitismo, essa grande troca de culturas dentro de um centro urbano que vai ser Constantinopla. Então, o Império Cosmopolita é formado por diversas etnias e religiões. Nas artes, gente, o principal legado vão ser as cúpulas arredondadas nas construções bizantinas, que depois a gente vai observar, talvez a mais famosa de todas a gente vai ver, que é a igreja de Santa Sofia, tá? Santa Sofia, até hoje existe lá dentro de Constantinopla. Não sei qual é a cidade que é Constantinopla nos dias de hoje, vocês sabem? Qual é a cidade que é Constantinopla nos dias de hoje? Ela existe até hoje, é uma cidade bem grande ainda, e bastante importante também. Perfeito, Nicolas. Istambul. Istambul, que não é a capital da Turquia, mas é a cidade principal da Turquia. Certo? Beleza? E também os seus famosos, talvez aqui a herança mais importante dentro da cultura bizantina, que é os mosaicos decorados, que são lindíssimos. Vou ter algumas fotos depois, eu botei aqui para vocês. Então a gente tem aqui um mapa demonstrando para vocês aqui, ó, onde é que fica Constantinopla. Aqui tu tem ali a botinha da Itália, aqui a gente tem a Grécia e aqui do lado a gente tem o que a gente tem hoje da Turquia. Aqui fica Constantinopla, ó. Ela inclusive é uma cidade que ela existe entre os dois lados do Estreito de Bósforo, certo? Por isso que é uma cidade extremamente importante, tão estratégica dentro dos elementos tanto comercial quanto militar. Mapa demonstrando a localização estratégica de Constantinopla entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, além de estar no centro da rota comercial entre o Oriente e o Ocidente. Certo, gente? Aqui os mosaicos, olha que coisa linda, eu sou fã de mosaico. Você sabe o que é mosaico, né? Os mosaicos, esses que eles estão falando, é que as pessoas têm aquelas pedrinhas bem pequenas e criam os mosaicos a partir dessas pedrinhas. Olha aqui que troço fantástico. Aqui está a figura do imperador, aqui está a figura dos sacerdotes, certo? Então eu particularmente acho incrível. Aqui um mosaico representando o imperador Justiniano, que é uma figura que a gente vai falar bastante hoje na aula. Sobre a religião, gente, que talvez sejam os elementos que mais caem referente a esse processo, porque aí sim dialoga demais com o contexto do Império da Idade Média Ocidental, certo? A Igreja do Império Romano, ela vai ter uma cisão a partir do momento que a gente tem um conflito entre o imperador e o patriarca, que é a figura, digamos assim, predominante religiosa, seria o grande sacerdote do Império Bizantino, com o Papa de Roma, tá? E eu vou explicar o que vai acontecer entre os dois para isso rolar. Então vai se manter essa estrutura da igreja do Império Romano, tendo como principal líder religioso o imperador, certo? O imperador era o líder religioso, militar e político dentro do Império Bizantino. O patriarca, quem era? Era a figura que era o principal bispo dentro da igreja no Oriente, designado normalmente diretamente pelo imperador dentre os membros das principais famílias bizantinas. Então o patriarca era praticamente o papa do Oriente, tá? Ok? Certo? Era a grande figura religiosa do Império Bizantino, ok? Quem mandava, o maior de todos, que era praticamente um deus vivo na Terra, era o imperador. Mas a figura que fazia
digamos assim, uma analogia do que seria o Papa de Roma, era o patriarca em Constantinopla. E o que a gente vai ter? Durante todo o início do que a gente chama de Alta Idade Média, a gente vai ter um constante conflito entre o poder do imperador e do patriarca com o Papa de Roma, certo? A gente vai ter um desprezo muito grande da Igreja Bizantina aos cultos de imagens, que a gente chama de iconoclastia, onde vai tentar diminuir o poder da Igreja Católica e dos seus mosteiros, além de aproximação com integrantes da fé judaica e posteriormente do Islã, religiões que igualmente abominam o culto das imagens. A única, podemos dizer assim, a única religião que vai manter esse culto às imagens, muito forte aos santos, às figuras dos santos, é a Igreja Católica. Veja bem, gente, catolicismo não é... todos os cristianismos não são catolicismo. O catolicismo é uma vertente do cristianismo, certo? Havia, Nicolas, porque o Papa ele nunca deixou de... O que é o Papa? O que é o Papa? Ele era o bispo de Roma, como existia um bispo em Alepo, como existia um bispo em Constantinopla, como existia bispo nas grandes cidades romanas, certo? O que acontece? Posteriormente, vários desses reis germânicos vão começar a se tornarem cristãos e vão cada vez mais, para ter esse apoio do Papa, e cada vez mais eles protegem esse cargo do Papa, que posteriormente vai bater de frente com a Igreja Oriental, certo? A Igreja cristã do Oriente, que nós vai ver o ápice disso vai ser o cisma entre as duas igrejas, que a gente vai ver no próximo slide. Mas antes disso, para a gente entender também um pouco como é que o Papa ganha tanta força, tanto poder, vai existir um documento forjado pelo Papa, veja só, o Papa forjando um documento em Roma, tá? Esse documento dizia que a região que a gente conhece como Estados Papais nos dias de hoje, que hoje está só dominado quase praticamente pelo Vaticano, mas era toda aquela região central da Europa, na Idade Média que era conhecida como Estados Papais. Isso era uma doação que o Constantino tinha dado. Já te dou a palavra, tá, Vitinho? Deixa eu terminar e eu já te dou a palavra. Quando a gente tem o Papa fazendo esse documento, toda essa região do centro da Itália vira possessão da igreja, tá? E na realidade foi uma carta forjada. O Constantino nunca escreveu isso, foi um golpe, digamos, uma falcatrua que fez lá a liderança papal, e isso vai trazer um aumento muito grande do poder do Papa no contexto da Europa na Alta Idade Média, sobretudo no momento que a gente vai ver depois com a coroação do Carlos Magno. Fala aí, Vitinho. Fala a tua dúvida aí. Só uma coisa ali no tópico 4, sobre a aproximação com a fé judaica e a fé do Islã. Era uma aproximação no sentido de que tinham judeus e gente muçulmana que se convertia ao cristianismo, ou era uma aproximação entre as religiões? Não, uma aproximação política e econômica, certo? Então era muito fácil tu ver dentro das ruas de Constantinopla bairros de judeus e bairros de muçulmanos, judeus sobretudo, tá? Então não existia, por exemplo, que vai ser muito forte dentro da Igreja Católica, um preconceito contra essas religiões, certo? Dentro dessa região do Império Bizantino havia uma circulação muito grande de outras etnias e de outras religiões que não fosse a bizantina por si só. Então há uma aproximação entre essas correntes religiosas. Beleza? Conseguiu pegar? Então tá. Alguma dúvida sobre isso? E aí essa igreja... Fale. Para me referir a essa religião bizantina, seria um cristianismo bizantino, a igreja bizantina, né? Calma, agora já vou explicar para vocês como é que é o nome que se torna a Igreja Bizantina, que existe até os dias de hoje, tá? Inclusive, alguns dos conflitos, talvez o conflito maior que a gente vê nos dias de hoje, tem alguns elementos vinculados a isso. Certo, gente? Posso passar ou alguém tem mais alguma dúvida? Posso passar? Dale. Gente, então, outro elemento que traz um poder, uma força muito grande ao Papa, é que o Papa vai se aliar e vai criar um imperador no Ocidente, que é o Carlos Magno, certo? Essa ideia de dar o título de imperador ao Carlos Magno está vinculado diretamente
com a ideia do Papa romper com o monopólio de estrutura e liderança política do cristianismo do imperador bizantino. Certo? Não é à toa que o Papa vai fazer essa coroação, não é de graça que o Papa vai fazer essa coroação. Ele vai coroar o Carlos Magno também como imperador para peitar o imperador bizantino. Certo? Então isso vai acontecer em 25 de dezembro de 800 depois de Cristo, intensificando o conflito entre Ocidente e Oriente pelo controle do mundo cristão, devido à dúvida referente sobre quem seria o verdadeiro representante do reino de Deus no mundo. Além disso, para apimentar o merdeiro todo que vai acontecer dentro da religião cristã, vai ocorrer uma série de heresias que vão ser muito fortes, principalmente por essa troca cultural que vai acontecer dentro do Império Bizantino. Elas vão acontecer também no Ocidente, tá? Mas é que no Império Bizantino era muito forte, que vão contestar diversos pontos presentes na Bíblia e no cristianismo. Ali eu coloquei vários deles, tá, gente? O arianismo, o monofisismo, o nestorianismo, maniqueísmo, que eu não vou explicar necessariamente cada um deles, mas para vocês observarem que existem essas vertentes do cristianismo. E aí, onde culmina, onde é o estopim, onde é que se termina mal essa disputa entre a Igreja Católica, a Igreja Cristã do Ocidente e a Igreja Cristã do Oriente, vai haver um cisma. Sempre quando vocês ouvirem a palavra cisma, é porque há uma divisão. E vai haver uma divisão dentro do cristianismo entre a Igreja Católica Apostólica Romana, que é o que a gente conhece como catolicismo, certo? Que é a igreja cristã do Ocidente, e a Igreja Ortodoxa. Eu não sei porque está cortado ali na época, no momento que eu fiz não estava cortado. Eu acho que ficou alguma coisa de adaptação dos slides que salvei e ficou daquele jeito. Mas é a Igreja Ortodoxa Grega, certo? Que a gente conhece como Igreja Ortodoxa, é a Igreja do Oriente, a Igreja Romana Cristã do Oriente. Isso explica, gente, que vocês acham quem é o principal representante da Igreja Ortodoxa Grega nos dias de hoje? Quem vocês acham que é o principal representante da Igreja Ortodoxa Grega nos dias de hoje? A maior civilização que é ortodoxa. Até os dias de hoje. Exatamente, a Rússia. E isso se explica muito também no teor religioso. O Putin é uma pessoa que se aproximou muito à Igreja Ortodoxa nos últimos anos, desde que ele está no poder. E isso principalmente em relação aos Estados Unidos, que se autoafirma como grande representante do Oriente, do Ocidente. Isso também tem a ver com essa questão dualística que a gente vai observar, dos conflitos ideológicos que também estão em voga lá dentro da Ucrânia. As coisas não acontecem por nada, gente. Não é à toa que se tem essa implicância tão grande com a Rússia. Que não digo que não existem problemas, que a Rússia também não tenha suas particularidades e culpa dentro desse processo da guerra, e muito. Mas que existe, além da questão soviética, que inclusive acabou com a Igreja Ortodoxa Grega na Rússia, se afastou, proibiu em alguns momentos. A gente vai ter uma aproximação muito grande do Kremlin, hoje em dia, com a figura do Putin, à Igreja Ortodoxa Grega, certo? Então tudo isso está relacionado à política internacional, está relacionado às disputas culturais e ideológicas que estão em voga dentro desse conflito horroroso que a gente está vendo dentro da Ucrânia nos dias de hoje, certo? Sabiam disso? Vocês sabiam que a gente chama de catolicismo? É algo criado ao longo do tempo, ele não existiu sempre assim, ele é uma vertente do cristianismo. Não, porque existe o patriarca da Igreja Ortodoxa Grega. Tem uma pessoa que é assim, que tem esse título, certo? Mas obviamente aí tu pode fazer que o Putin faz uma, que eu sinceramente eu não vejo muito, que tu faz uma analogia com o imperador russo, que na época era o César, não, o Czar, que é a mesma coisa, tá? A palavra Czar do Império Russo vem de César, certo? E as pessoas dizem que o Putin está tentando retomar que eu acho já acho meio viagem, sinceramente, até porque tem outros elementos. Mas o Czar, para vocês verem a herança da Rússia, a Rússia dentro, se tu pega a Rússia Imperial, gente, a Rússia Imperial ela tem as duas águias, a águia que simbolizava o Império Romano, certo? Dentro do símbolo da Rússia.
Então, para te observar o quanto de herança romana se tem na Rússia, certo? Porque ela se autoafirma como a herdeira do Império Bizantino. Você vê que as coisas, historicamente, elas se explicam de uma certa maneira ou de outras. Sabiam disso? Essas coisas? Já tinham prestado atenção nesses elementos? Por isso que a gente diz que a questão é muito básico a gente dizer é um contra o outro, essa questão da guerra da Ucrânia. É um contexto muito mais forte, tem questões históricas muito relevantes dentro desse processo. A gente não pode, como é que a gente simplificar, dizer que é um contra o outro, que existe um lado bom e um lado ruim. Não, as coisas são muito mais complexas que isso quando a gente está dentro desses elementos. Para vocês só observarem, tá? Coração do Carlos Magno aqui à esquerda, certo? Coração do Papa ao Carlos Magno, a figura do Carlos Magno. E aqui para vocês observarem o que era o Império do Ocidente e o Império do Oriente durante o período romano, ok? Aqui, gente, duas figuras, talvez as duas figuras mais importantes que a gente tem, e eu faço questão sempre de colocar a mulher junto, porque ela é tão relevante quanto o seu esposo, tá? O Justiniano e a Teodora foram os dois governantes, dois imperador e imperatriz, que a gente vai ter os dois maiores, o auge que a gente pode dizer do Império Bizantino. Qual era a grande questão dentro dessas figuras, tá? O Justiniano então tinha um plano de reconquista de grande parte do Império Romano do Ocidente, que era a reconquista do Mediterrâneo. Só para vocês observarem aqui do lado, toda essa parte aqui que tinha sido conquistada pelos povos germânicos ou povos bárbaros, eles tinham, eles não estavam sob o poder, digamos assim, do Império Romano. O Justiniano consegue reconquistar todas essas regiões aqui, inclusive essa parte de baixo dos reinos dos visigodos, certo? Então é um plano e é a expansão máxima que a gente vai ter do Império Bizantino, para vocês observarem o poder e quanto foi importante essas duas figuras. Além disso, o Justiniano faz uma recompilação de todas as leis romanas, o que vai ficar conhecido como Código Justiniano, ou também Corpus Juris Civilis. Tudo que e alguns de vocês, se fizerem direito, não sei se alguém aqui tem, algum de vocês que vai fazer direito, vai fazer vestibular por direito? Vocês vão ver que obrigatoriamente, algum de vocês se fizerem direito, obrigatoriamente a gente estuda historicamente o Código Civil Romano. Ele é a base, uma das bases da nossa Constituição, é uma das bases que a gente tem até os dias de hoje, uma das bases jurídicas. Depois a gente vai ter a base burguesa lá, com Montesquieu e tudo mais. Mas uma das básicas do Código atual, moderno, é a jurisdição romana, certo? Beleza? Aqui, como tinha falado, acho que o Joãozinho tinha comentado, a chamada Revolta de Nica, que foi um dos acontecimentos históricos repressivos à população mais importantes da história. A Revolta de Nica, e Nica era a deusa da vitória, e não é à toa que vocês têm no pé, na camisa, um símbolo de normalmente uma coisinha. Em grego, Nica se escreve Nike, e Nike os americanos americanizaram, norte-americanizaram para Nike, certo? Então Nica é a deusa da vitória, que foi americanizado ou latinizado para Nike, certo? Beleza? Mas não é isso que eu quero falar com vocês, tá? Eu quero falar sobre a revolta de Nica em si, que foi em 532. O que vai acontecer, tá? Em Bizâncio, a principal, diferente do que tu tinha, por exemplo, no Império Romano do Ocidente, onde as lutas de gladiadores eram os principais eventos festivos e jogos da cidade, dentro do Império Bizantino, a principal metodologia de diversão e de entretenimento dessa população era as corridas de bigas dentro dos hipódromos, certo? E dentro, essas corridas elas ficaram tão fortes, tão importantes dentro da sociedade de Constantinopla, que existia, os partidos políticos se mesclavam às facções das bigas, certo? Que corriam nas corridas de aposta e coisa do tipo, certo? E essas facções, esses partidos que comandavam a cidade de Constantinopla em conjunto com os imperadores, se dividiam em cores, os verdes, azuis, brancos e vermelhos. Só que em 573
Constantino o Justiniano estava tão acuado quanto essa questão da insatisfação da população quanto ao seu governo, que vai se atingir, logo que depois que ele assume em 531, e a população tá putaça com ele em 532, já, certo? Vai então se atingir o seu ponto máximo e essas facções vão se unir para derrubar o imperador. Quando o imperador está prestes a abdicar, a imperatriz Teodora o aconselha a ter atitudes autoritárias para conter a revolta. Na realidade, quem mandou foi a Teodora, tá? Teoricamente, ele ia fugir, se tem evidências que o Justiniano ia fugir, ia abdicar do seu trono, e ela manda ter as atitudes autoritárias que vocês vão ver qual que é. Então o Justiniano vai mandar informar esses caras de um encontro no hipódromo de Constantinopla, vai fechar todos os portões do império do hipódromo e vai simplesmente trancar esses portões e mandar o exército literalmente matar todo mundo. Se tem em conta que mais ou menos 30 mil revoltosos foram assassinados nesse momento, certo? Então é um processo de repressão, que um dos mais fortes que a gente vai ter durante o contexto e na história da humanidade. Então, sem oposição, o imperador pôde governar de forma autoritária e ver o império prosperar até a sua morte. Aqui eu trago a figura da Teodora, certo? Que é tratada, para variar dentro da história, como uma mulher promíscua, como uma mulher histérica, de uma maneira sempre negativa, certo? Mas ela é, sem dúvida nenhuma, uma das figuras mais importantes que a gente tem da história da humanidade, e acredito, tenho quase total certeza, que vocês nunca devem ter ouvido falar dessa mulher, certo? Pode ser que já tenham ouvido falar do Justiniano, mas dela em si eu acredito que alguns de vocês, ou muito poucos, tenham ouvido, certo? Mas não dá para dizer nem por trás, pela frente de Justiniano existia alguém tão mais competente que ele para tornar o Império Bizantino o principal império daquele período, certo? Aqui eu coloco uma frase sempre da Teodora, que ela diz: ainda mesmo que a fuga seja a única salvação, não fugirei, pois aqueles que usam a coroa não devem sobreviver à sua perda. Se quiseres fugir, César ou Justiniano, que César era o imperador, foges, tens dinheiros, teus navios estão prontos e o mar aberto. Eu, porém, ficarei. Gosto desta velha máxima. A púrpura, que é a cor do César, né? A cor dos imperadores bizantinos é a púrpura, é a cor roxa, é uma bela mortalha. Então ela literalmente botou as coisas na mesa e deu o peitaço. Assim, ó, quer vazar, vaza. Eu vou ficar aqui e vou lutar contra os nossos... como é que se chama? Os nossos... Lembrando que desses 30 mil, né, gente, normalmente não era o povo, né? Eram as grandes elites, digamos assim. E ela vai enfrentar, principalmente a figura dela, e eu não estou dizendo que é bom matar 30 mil pessoas, longe disso. Mas demonstra personalidade, que é uma mulher importante dentro do contexto histórico, que é escondida dentro da nossa sociedade. Certo? Conheciam a Teodora? Algum momento já tinham ouvido falar? Vocês estão tão quietinhos hoje. Vocês são tão falantes. Vocês estão tão quietinhos, estão gostando? Tá monótono? Na aula do ano passado, sim. Não, a Teodora é uma das figuras mais importantes que a gente tem da história, e para variar, pouco se fala, porque principalmente do Império Bizantino ela é, certamente, junto com Justiniano, a figura mais importante. Aqui então, quem começa a construir a Catedral de Santa Sofia, que é essa coisa maravilhosa aqui, que é o principal igreja que a gente vai ter dentro dessa região, vai ser então o próprio Justiniano. Além disso, a gente tem a expansão territorial e grandes construções arquitetônicas que levam o governo a ter um grande déficit financeiro. Depois da morte de Justiniano, gente, o Império Bizantino nunca vai ter o poder que teve algum dia, certo? Então sempre entrou em decréscimo a partir do Justiniano, nunca mais teve a quantidade de territórios, nunca mais teve o poder que teve anteriormente, mas ele se mantém até 1453. Então a queda do Império Bizantino, a gente observa isso que eu tinha comentado com vocês, após o fim do reinado de Justiniano, o Império Bizantino nunca mais teve caráter expansionista, ou seja, nunca mais teve expansão do seu território, certo?
Gradualmente vai ocorrer a perda de territórios do Império, devido a diversos fatores, como incompetência administrativa, os próprios conflitos religiosos que vão ter, principalmente daquelas heresias que a gente comentou anteriormente, e invasões estrangeiras, sobretudo da população que a gente vai ver posteriormente. Com o surgimento das cruzadas, na Idade Média, o Império Bizantino acaba sendo um importante entreposto comercial entre o Ocidente e o Oriente. Consequentemente, Constantinopla vai ser alvo de diversas tentativas de invasão por diversos povos, como persas, árabes, e vejam só, gente, para isso, eu acho que essa quarta cruzada aqui, não sei se os guris, não sei quem é que falou com vocês, acho que foi a Julian e o Bruno, né? Não sei se eles falaram com vocês sobre a quarta cruzada, que demonstra que o objetivo da cruzada, mais do que um objetivo religioso, era um objetivo político-econômico. Eles invadiam, eles nem chegam aí a Jerusalém, eles invadem e saqueiam os venezianos, comerciantes venezianos, eles invadem e saqueiam Constantinopla. E aí a gente tem que entender, gente, que a ideia das cruzadas está vinculada a um preceito também religioso. Observem, por exemplo, a gente vai ter os cristãos, depois do cisma do Oriente, eles não são mais cristãos iguais como os cristãos católicos. Eles são inimigos, eles são hereges, certo? Então a gente pode ver também a Quarta Cruzada como um elemento religioso, contra os hereges cristãos, contra os ortodoxos e não católicos, certo? Então a gente observa como a própria Igreja Católica Apostólica Romana vai agindo de acordo com seus próprios interesses, certo? O pessoal falou com você sobre a Quarta Cruzada, eu acho ela fascinante, eu acho ela interessantíssima para a gente observar esses elementos. Então a gente vai ter finalmente 1453. Caiu um temporal. Não sei se vocês viram o raio que caiu aqui agora. Queda de Constantinopla em 1453 para os turcos otomanos, certo? Eu vou até daqui a pouco, se assim, começar a vingar a coisa, eu vou até ter que fechar minha janela ali. Tomara que não caia a internet, só o que eu peço. E que todos nós ficamos bem, né? Obviamente. Gente, aqui só para você observar, para vocês observarem, o mapa da Quarta Cruzada, ó, ele sai de Veneza e simplesmente saqueia Constantinopla e volta, certo? Está vinculado diretamente com esse interesse comercial dos venezianos, dos comerciantes italianos, com a região de Constantinopla. Aqui o retrato de como o cerco que vai ocasionar a queda do Império Bizantino. Inclusive, gente, tem um seriado, eu acho que tem até os dias de hoje, um seriado no Netflix vinculado à tomada dos otomanos de Constantinopla. Império Otomano, alguma coisa assim. É o nome do seriado, tá? É um seriado meio documentário, meio coisa. Mas é bom, vale bastante a pena, tá? Indico para vocês. Gente, antes da gente passar para o nosso Islã, vamos fazer uma atividadezinha? Como é que chama? Uma questãozinha? O que vocês acham? Pilham? Bora? Então vamos dar. Vamos ver se... aqui eu botei vários materiais de apoio, tá, gente? Esse aqui que eu adoro, que na realidade toda a série é maravilhosa, tá? Construindo o Império, para vocês saberem como é que era arquitetonicamente as construções. E junto eles misturam história. É bem legal, vale bastante a pena. Aqui um outro documentário, Sou César Justiniano, o último dos romanos, certo? Que é justamente sobre a figura do Justiniano, vale bastante a pena vocês verem. Depois os outros eu comento melhor, que são relacionados a puxa vida, aos Islã, tá? Eu quero, vamos ver, vamos fazer isso aqui, ó. Tá rolando pra vocês verem ou tá muito pequeno? Vocês conseguem enxergar ou tá ruim? Tá rolando? Tá de boa? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma lida. Eu vou dar uma lida em toda ela e a gente faz em conjunto. 2. Ufes. Segundo a crença dos cristãos de Bizâncio, os ícones, imagens pintadas ou esculpidas do Cristo, da Virgem e dos santos constituíam a revelação da eternidade no tempo, a comprovação da própria encarnação, a lembrança que Deus tinha se revelado ao homem e por isso era possível representá-lo de forma visível. Apesar da extrema difusão da adoração dos ícones do Império Bizantino, o imperador Leão III, em 726, condenou tal prática por idolatria, desencadeando assim a chamada crise iconoclasta. Dentre os fatores que motivaram a ação de Leão III, podemos citar a
intolerância da corte imperial para os habitantes da Ásia Menor, região onde o culto aos ícones servia de pretexto para a aglutinação de povos que pretendiam se emancipar. B. Necessidade de conter a proliferação de culto às imagens num contexto de reaproximação da sede de Roma com o imperador bizantino, uma vez que o papado se posicionava contra a instituição dos ícones e exigia a sua erradicação. C. Tentativa de mirar as bases políticas do apoio de sua irmã, Teodora, a qual, valendo-se de prestígio do que gozava junto aos altos dignatários da igreja bizantina, aspirava secretamente sagrar-se imperatriz. D. Aproximação do imperador por meio do califado de Damasco com o credo islâmico que recuperava os princípios originais do monoteísmo judaico-cristã, condenava a materialização da essência sagrada de a divindade em pedaços de pano ou madeira. E. Descontentamento imperial com o crescente prestígio e riqueza dos mosteiros, principais possuidores fabricantes de ícones, que atraíram para o serviço monástico numerosos jovens, impedindo-os, com isso, de contribuírem para o Estado na qualidade de soldados, marinheiros e camponeses. Lembra? É uma questão dificinha, eu não fiz por nada, não peguei essa por nada. Enquanto vocês estão fazendo aí, gente, eu vou fechar as portas da casa, porque tá feia a coisa aqui. Vão fazendo aí. E aí, gurizada? Como é que acharam? Difícil a questão? É uma caia D. D? Uhum. Sim. D de dado. Uhum. Vamos ver o que mais que a galera acha. Podemos fazer a enquetezinha. Aqui tem. Aqui tem. Pera aí. Vamos botar aqui a enquetezinha. Tchum, tchum, tchum. Ué? Iniciar a enquete. A, B, C, D e E. Vou botar aqui. E. Foi? Vamos lá. Manda em bala. Tá novo agora esse MConf. Na época que eu usava MConf, era uma várzea. Não tinha todas essas mecânicas. Era um bagulho na tela, horroroso. Terrível. Mas agora tá rolando. Vamos lá. Vou contar a quantidade de pessoas que tem na aula. E vou continuar a contar quantos foram. Fazer o bate-papo. Fiz então. Foi. Vamos ver a enquetezinha. Lá, gente. Ó, tem 9 colocados. Essa é pesadinha, não é uma questão fácil. Não façam aí, vamos ver o que vocês acham. Gente, enquanto vocês vão respondendo aí, queria falar pra vocês que vocês sabem que eu trabalho no Me Salva, né? Que é um cursinho online. Vai rolar simulado gratuito. Se vocês quiserem participar, acho que vale a pena para vocês colocarem também. Então fica a dica, depois eu posso passar para vocês se vocês quiserem. Eu peço para a Lu passar para vocês e aí vocês podem fazer. Acho bem interessante assim, vou passar para vocês. E é bem interessante assim para vocês fazerem e treinar, né? Não custa nada, até porque são questões do vinculados ao Enem.
Então vale a pena vocês darem essa olhadinha. Deixa eu ver aqui só uma coisinha e a gente já termina. Gente, eu tô em dúvida, mas eu tenho quase certeza que é aí, tá? A galera, a maioria colocou, mas eu tenho quase certeza que é aí. Eu posso ter errado, mas eu acho que é aí. Eu sei que pode ser um pouco desconexo, mas a preocupação grande do processo iconoclasta era com o poder dos mosteiros, certo? A vínculo deles, e tu vai observar isso, por exemplo, também com a questão vinculada ao o que a gente tem da reforma protestante depois, que se dá muito poder a essas figuras monásticas, certo? E que se tira a autoridade, sobretudo dentro de um contexto onde tu tem diversos conflitos religiosos, da figura do imperador, certo? Eu vou até conferir, mas eu tenho quase certeza que é a letra I, tá? Pode ter um pouco a ver com o que vocês pensavam com a aproximação da igreja do Império Bizantino com a figura do Islã que eu tinha comentado com vocês depois. Mas esse não é o principal fator que vai estar configurado. Porque observem, gente, ele está vinculado ao enunciado, vai estar vinculado a essa questão iconoclasta, certo? Então isso é um fator que demonstra pra gente o quanto isso pode tirar o poder dentro dessa região, certo? Vou até dar uma olhadinha aqui, mas eu tenho quase certeza que 2 é E. É aí. Certo? Belezinha? Tranquilo? É uma questão difícil, tá? É uma questão bem específica. Muito provavelmente não vão pedir nesse nível a questão de vocês no Enem. Essa é uma questão muito difícil, tá? Mas não tem problema, gente. Vocês têm que errar, vocês erram aqui. Não tem problema errar, não se diminui, porque é uma questão muito difícil mesmo, tá? Porque ela tem que ter uma interpretação do processo que eu disse para vocês, certo? Então ela é uma questão muito específica. Dificilmente as questões que vão te perguntarem dentro do Enem, sobretudo, vai ser tão específica assim. Eles vão ter a 3, por exemplo, é uma questão muito mais, mas eu devo deixar para vocês fazerem em casa, muito mais abrangente dentro desse processo. Então não fiquem chateados que vocês erraram, porque ela é uma questão muito difícil. Mas alguém acertou ali, eu vi que duas pessoas acertaram. Então temos ela é uma questão muito difícil mesmo, não fiquem tristes, tá bom? Quanto a questão do Império Bizantino, alguma dúvida? Gostaram do Império Bizantino? Falem comigo, você sabe que eu sou carente, não consigo ficar muito tempo sem falar com alguém. Gostou? Boa, Gui. Vamos lá, tava tri. Beleza, sem dúvidas. Eu sempre gostei de impérios. Quando era na nossa época é bom. Hoje não tem como. Eu imagino, Rá. Fica tranquila, tá? Caso aconteça alguma coisa, gente, fiquem tranquilos, tá? Vai estar gravada a aula, eu tô gravando ela. Não sei se hoje, mas até amanhã de manhã eu devo colocar ela dentro do nosso YouTube, certo? Beleza? Fiquem tranquilos, tá? Gente, vamos lá então para o nosso próximo conteúdo de hoje, que é o desenvolvimento do Império Islâmico, certo? Eu não vou falar de todo o Islã, porque o Islã na realidade continua até os dias de hoje, né? Mas vocês vão ver que vão perpassar o islamismo em diversos pontos da nossa história, que a gente vai ver o conteúdo durante esse ano, certo? Conteúdo de África, por exemplo, de continente africano, nações africanas, que eu vou dar junto com a Luísa, se não me engano, daqui a 2 semanas, vai estar relacionado com o Islã. Então, hoje eu vou mostrar muito mais para vocês como o Islã surge e se expande, certo? Beleza? Alguns conceitos que são importantes da gente falar sobre a questão do Islã, gente, tá? O que é o Islã e o islamismo? É uma religião monoteísta, então, que vai ser criada na Idade Média, na região da Península Arábica. A religião islâmica abrange atualmente diversas etnias e lugares no mundo, sendo a religião que mais cresce atualmente. O que são os muçulmanos, certo? São os chamados seguidores da fé islâmica. Toda aquela pessoa que é praticante da religião do Islã é considerada um muçulmano, independente da sua origem étnica. Então, um cara, por exemplo, da Indonésia, que ele é muçulmano, ele
é seguidor do Islã. Muita gente confundem a ideia de muçulmano com árabe. Árabe é etnia, muçulmano é religião, certo? Quem são os árabes? São os povos habitantes originários da Península Arábica. Normalmente acredita-se que todos os árabes são muçulmanos e que todos os muçulmanos são árabes, o que são generalizações extremamente rasas e em muitos pontos racistas. Existem muçulmanos de todas as etnias, assim como existem árabes de todas as religiões. Então existem árabes cristãos, existem árabes judeus, certo? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, gente, que é a reprodução de racismos, de uma certa maneira, certo? De preconceitos com pessoas que na realidade têm uma religião, que é o Islã, e que tem uma etnia, que é o árabe, certo? Então nem todas as pessoas que são muçulmanas são árabes. Inclusive, grande maioria das pessoas muçulmanas não são árabes, certo? Os países com mais muçulmanos no mundo, como eu falei agora, a Indonésia, a maior quantidade não é árabe, certo? Grande quantidade, né? Não é árabe, são indonésios, certo? Perfeito? O que foi, Kátia? Aconteceu alguma coisa? Vi que tu falou ali. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado na reprodução, né, gente? Que generaliza a nossa fala, né? Grande parte das pessoas que são muçulmanas no mundo não são árabes, certo? Muito porque são generalizações, sobretudo nós ocidentais, que fazemos com essas populações. Essa parte da aula é uma das partes que eu mais gosto, porque vocês vão ver várias generalizações sendo jogadas no chão e pisoteadas. Tranquilo, Gui, fica de boa, querido, relaxa, tá? Então a visão geral sobre o surgimento dessa sociedade, da religião, né, do Islã, ok? Onde ela vai se desenvolver? Na chamada Península Arábica, uma região desértica que vai ficar no Oriente Médio. Já vou demonstrar para vocês onde é que é. Presença de várias tribos nômades que vivem nesse deserto, que também são conhecidas como beduínos, que vão se ocupar em grande parte do comércio pelo meio de caravanas. O principal centro urbano dessa região era a cidade de Meca, onde vai se encontrar a chamada Kaaba, que é um importante santuário religioso que continha símbolos e artefatos sagrados referentes à religião politeísta dos beduínos. Então observem, a Kaaba, que vai ser fundamental depois no próprio islamismo, ela tem como origem um local politeísta, um local pagão, certo? A tribo dos Coraixitas vai ser então a que possui mais poder e prestígio dentro dessa cidade de Meca, inclusive controlando essa cidade. Posso passar? Então vamos lá. Aqui para vocês observarem, olha aqui onde fica a Península Arábica. Olha, observa, a gente estava ali, ó. Nós estamos indo para o lado dentro do mapa mundi. Começamos lá com a botinha de Roma, aqui a Grécia, Constantinopla, que a gente viu ali dos bizantinos, e agora a gente está aqui dentro do que a gente chama de Península Arábica, onde fica aqui a cidade de Meca e também Medina, certo? Que também vai ser outra cidade importante. Mapa demonstrando a divisão atual da Península Arábica, inclusive o Catar aqui que vai acontecer a Copa do Mundo, tá? Que é um paizinho mínimo, super pequeno, uma religião super conflitiva, inclusive hoje a gente tem um conflito muito grande aqui nessa região do Iêmen, certo? Tão grande quanto inclusive a guerra da Ucrânia. Diretamente, eles se comunicavam diretamente e posteriormente o islamismo que vai surgir dentro da Península Arábica vai influenciar diretamente o Império Bizantino. Os turcos otomanos, é interessante a gente ver essa questão da relação dos conceitos que eu falei para vocês. Os turcos otomanos, eles não são árabes, gente. Eles são o quê? Turcos, certo? Eles não são da etnia árabe, eles não são dessa região da Arábia, eles são turcos, certo? Mas são muçulmanos, porque são seguidores do Islã, certo? Beleza? Isso vai acontecer em diversas localidades. Árabe seria dentro dessa região arábica, dessa Península Arábica, certo? Árabe é isso aqui, ó, quem vive nessa região. Tudo depois que a gente for chamar de árabe é preconceito racial, tá? Árabe é quem é dessa região aqui. Ah, mas Marrocos é berbere. Ah, mas egípcio é egípcio.
Ah, mas na Turquia é turco. Palestina, sim. Sim. Bom ponto. Palestina, sim. Dessa região aqui. Mas é que é bem próximo, né? Então dá pra dizer que tá. Mas é dessa região aqui. Certo? É árabe também. Mas Irã, por exemplo, não é árabe. Iraque não é árabe. Certo? Ok? São outras etnias. Árabe é essa região aqui. Vamos lá, passando o próximo slide. Então, gente, para a figura mais importante do islamismo, né? Diferente do que acontece com o cristianismo, a gente não tem essa proximidade tão grande de uma figura histórica, até pelo próprio preceito cristão, né? A gente divinizou a figura histórica de Cristo. E dentro dos muçulmanos, eu vejo isso como um dado muito interessante deles, que mesmo divinizado, a figura do Maomé, que não é um Deus, ele é um profeta, como Jesus é um profeta para os muçulmanos. Dentro do Corão, Jesus é um dos 7 profetas que trazem a palavra de Alá, mas quem traz a palavra mais atualizada é o Maomé, certo? Então, o que a gente tem é observando dentro do Corão Maomé como uma figura humana. Maomé viveu, Maomé ele é um ser humano, certo? Que teve essa ascensão através das palavras de Alá. Então, a história do Maomé, que vai de 570 a 632, ele é oriundo de família de pequenos mercadores coraixitas da cidade de Meca. Até os 40 anos ele não tinha muito poder e prestígio social, mas ele vai ter isso através do casamento com uma viúva rica, que é a Khadija. As mulheres dentro da construção, isso é meio louco da gente imaginar, né? Mas dentro da construção da religião muçulmana, as mulheres são fundamentais. Primeiro na figura da Khadija, que vai estar aqui, e depois com a figura da Aisha, se eu não me engano, o sobrenome da última esposa do Maomé, que vai dar a rixa entre os sunitas e os xiitas, que depois já vou explicar para vocês. Então, lá pelos 40 anos, Maomé teve uma revelação de uma nova fé monoteísta, que vai se basear em elementos judaicos cristãs, reunidos em um livro chamado Corão, pregando a existência de um único Deus, Alá, e seu último profeta que traria a mensagem verdadeira, Maomé, certo? Trazendo essa palavra que obviamente batia de frente com as tribos coraixitas pagãs, ele vai ser expulso de Meca e vai realizar uma peregrinação para a cidade de Medina. Inclusive, gente, a chamada Hégira, que é essa quando Maomé é corrido de Meca e vai para a cidade de Medina, que é a cidade do profeta, isso é o início do calendário muçulmano. Certo? Os muçulmanos não contam um calendário como antes e depois de Cristo. Então não tem lógica, né? Se Cristo não é o mensageiro verdadeiro é Alá, eles contam através da Hégira, certo? Então o ano 1 dos muçulmanos é 623, que é um ano depois da Hégira, certo? Que para eles é 1, para nós é 623. Ok? Beleza? Entendido isso? Consegui me fazer entender? Tá. Então, Maomé vai ter esse apoio da elite de Medina e de várias tribos beduínas, vai voltar para Meca, conquistar a cidade e unificar as tribos da Península Arábica e a sua consequente conversão ao islamismo. Vejam só, gente, para vocês perceberem o quão é breve a história de Maomé dentro do islamismo. Ele se casa com a Khadija, se eu não me engano é 620, alguma coisa assim. Em 622 ele já está sendo expulso de Meca. E em 632 ele morre, certo? Então a figura de Maomé é muito curta, como de Jesus Cristo também, de certa maneira, é muito curta dentro do ideal da construção da religião, certo? A religião, como acontece com o cristianismo, é muito mais construída pelas pessoas que vêm depois do que por essas pessoas que trazem essa mensagem, certo? Quando morre Maomé, o problema sucessório vai surgir, porque a partir de que morre Maomé, essas tribos beduínas, essas grandes, as principais tribos, vão ser lideradas pelos chamados califas. Quando faz com o Wiz Khalifa, não, gente, ele não é o herdeiro de Maomé, mas califas são herdeiros de Maomé. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala
essas questões, porque isso está ligado muito com preceitos religiosos do islamismo, certo? Então o herdeiro de Maomé, vocês vão ver que vai dar todo um herdeiro dentro desse processo de quem vai ser os herdeiros de Maomé, que a gente vai ter as primeiras cisões dentro da religião muçulmana, tá? Isso vai surgir posteriormente em alguns elementos. Expansão do Islã para além da Península Arábica, então, a partir desse momento que eles começam. E assim, ó, é pau e pau. Eles, em 100 anos, eles chegam, por exemplo, na Península Hispânica, na Península Ibérica, que é onde tem Espanha e Portugal, certo? Para vocês verem quanto é muito rápido que eles conquistam uma grande, vasta território. O contexto, então, da Jihad, que acaba sendo deturpado o seu conceito original de luta interna do homem para se transformar no sinônimo de guerra santa e conversão dos infiéis. Isso é um fator interessante para a gente observar, gente, porque na realidade essa ideia de guerra santa é uma ideia cristã, certo? Quem constrói a ideia de guerra santa é uma ideia lá do do Santo Agostinho de Hipona, com a ideia da guerra santa, certo? Que é uma deturpação horrorosa que ele faz vinculado ao maniqueísmo, que é essa ideia eterna da luta entre o bem e o mal, ou da luta do espírito com a carne, do que tu quer da carne e do espírito, essa luta entre o espírito e a carne, certo? Consegui entender? Que na realidade ele vai fazer que é a luta entre o bem e o mal, que é a luta entre os muçulmanos, as pessoas da sua religião, que seria o cristianismo, contra aqueles que não querem ser cristãos, certo? O monoteísmo tem muito disso. Por ser um único Deus, teoricamente todos os outros deuses não podem ser aceitos. A lógica explica isso, certo? Então por isso grande parte das religiões monoteístas, elas vão ser um pouco belicosas e menos tolerantes. O próprio judaísmo também, lembre-se lá quando matam todos os fariseus, aquela coisa lá do Moisés, uma carnificina desgraçada que tem lá no Antigo Testamento. Isso vai estar configurado essa ideia de não aceitação da fé monoteísta, certo? Aqui estão os 5 pilares do islamismo, tá, gente? A gente tem a fé, que é professar e aceitar o credo, que é o Shahadá. A oração, que vai ser orar 5 vezes ao longo do dia, com o fiel voltado à direção à Meca, que é Salah. Sim, Mohamed Salah é também um dos pilares. Não ele é um dos pilares, mas Salah é uma palavra dos pilares do Islã. Caridade, que é doar dinheiro aos necessitados, que é o Zakah. Jejum, observar as obrigações do Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico, que inclusive é agora, se eu não me engano, que é agora em maio. Peregrinação, fazer a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida, se tiver condições físicas e financeiras. E ali está uma frase do Shahada, que vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida. Há um só Deus, Alá, e um só profeta, Maomé. Aqui, que é uma das coisas mais loucas que existe na... Pô, tu imagina, todo mundo... O islamismo é a segunda maior religião do mundo, né, gente? E todos os anos chega uma peregrinação gigantesca de muçulmanos à cidade de Meca para fazer rezar na Kaaba, que é aquela antiga pedra, aquele antigo santuário politeísta pagão que tinha dentro da região de Meca. Então é louco como as coisas vão se adaptando ao longo do tempo nas próprias religiões, né? Eu acho interessantíssimo aprender sobre o islamismo. Eu particularmente sou muito fã. Aqui uma imagem do Corão, livro sagrado do Islã, contendo todos os ensinamentos que teoricamente Allah transmitiu a Maomé, falando que ressaltar que o livro foi escrito após a morte do profeta. Ele nunca escreveu o livro. Ele sempre editou, inclusive, se eu não me engano, ele até era analfabeto. Certo? Dinastia Omíada, tá, gente? Dentro desses califados que vão surgir, diversos deles vão ser predominantes dentro do contexto do Islã. Então, a Omíada, que vai ser predominante primeiramente, que vai ser a conquista de territórios além da Península Arábica, como as áreas bizantinas e persas, o avanço também para o ocidente, a conquista no norte da África e de grande parte da Península Ibérica. O avanço dos Omíadas vai terminar com a Batalha de Poitiers, em 732, perdida, não é Carlos Magno aqui, tá? Aqui eu errei, é o avô dele, o Carlos Martel, certo? A dinastia Abássida, que depois da dinastia Omíada, vai quebrar a unidade do império, dividindo os califados em diferentes outros ordens, digamos assim. Todos eram aliados, mas eram diferentes califados, tá? Então tu vai ter, por exemplo, Fatimíada, a dinastia Fatimíada, com a capital no Cairo e no norte da África,
tu vai ter a Omíada na região da Península Ibérica e os abássidas na sua capital, que vai ser Bagdá. Consequentemente, com a independência política desses governos, não há uma desagregação religiosa do Islã. Então, particularmente, cada facção, digamos assim, do islamismo vai ter um certo território. A mais conhecida delas, talvez, que a gente tenha, é os Omíadas, que vão estar dentro do contexto, por exemplo, por quase 300 anos dentro da região da Península Ibérica, certo? Aqui, gente, é mais de uma madraça fatimida localizada no Cairo, no Egito. Já vou falar sobre as madraças. O Califado Fatimida caiu para os turcos seljúcidas, liderados por Saladino em 1171. Aqui retrato de uma cena do Califado de Córdoba, na atual Espanha. Inclusive, Córdoba é uma das cidades mais lindas. Cádiz, são tudo cidades que hoje em dia são cidades europeias. Eram cidades europeias também, né? Mas eram cidades, foram cristianizadas depois, mas que tem ainda muito... Gente, o que é, por exemplo, a música espanhola, a bomba... Por que vocês acham que a gente aqui no Rio Grande do Sul usa bombacha, alpargata? Essas coisas são tudo heranças a própria guitarra espanhola, certo? Isso tudo é herança das populações árabes, certo? Desculpa, ó, viu? Até eu das populações muçulmanas. Aqui, gente, pra gente ir terminando, a luta que a gente tem entre os sunitas e os xiitas, que vocês já devem falar, são os dois maiores, digamos assim, os dois maiores correntes do islamismo, mas não são as únicas. E esse é um perigo que a gente corre. Como existe a divisão entre Igreja Católica Ortodoxa Grega e Igreja Ortodoxa Grega e Igreja Católica Ortodoxa... Puxa vida! Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa Grega. A gente tem também as divisões dentro da própria igreja, dentro do Islã. E talvez a maior dessas divisões são os sunitas, que dentro dos sunitas também tem várias divisões. E dentro dos xiitas também tem várias divisões. Qual é a diferença fundamental entre os sunitas e xiitas? Tá? Os sunitas vão se fundar nas suas crenças nas sunas, livros que além do Corão, tá? Trabalhava com vários feitos da vida de Maomé e mensagens que ele teria deixado para sua última esposa, Aisha. Certo? Certo? Então o que acontece? Teoricamente, os sunitas acreditam que antes de morrer, Maomé deixou, além do Corão, outros preceitos vinculados para a Aisha, que é a sua esposa. Por isso que eu digo que as mulheres são tão importantes dentro do Islã. E a partir disso se cria uma vertente. Só que pessoas que eram contrárias a Aisha, dentro do contexto após a morte de Maomé, vão criar uma outra corrente, que são os xiitas, que vão acreditar que o poder político e religioso deveria centrar-se nas mãos de uma pessoa que tem laços sanguíneos com os profetas, os califas, no caso, certo? Se tem divisões dentro dos sunitas, tem conflito entre eles. Sim, às vezes tem, certo? E aí as pessoas, e daí se cria muito essa imagem, para vocês verem como o Ocidente, cara, o Ocidente faz umas coisas muito bizarras. Se cria essa ideia de que xiita automaticamente são as pessoas mais tranquilas do Islã. Primeiro que todo mundo que é muçulmano é terrorista, né? Mas dentro dos terroristas existem aqueles terroristas mais tranquilos que são os sunitas. E os mais loucos que são os xiitas. O que é um absurdo, não tem nada a ver. Tem massacres dos sunitas, tem massacre dos xiitas. E nem todo mundo, botem isso na cabeça de vocês, gente. Nem todo muçulmano é extremista islâmico, certo? Nem todo, grande parte. Como existe extremista católico fazendo merda a Bangu dentro do mundo, e que pouco a igreja oriental, a igreja ocidental fala, a igreja católica ocidental fala, existe muçulmano que faz merda, que é extremista, certo? Não é todo mundo que é... Existem muçulmanos que não seguem diretamente o Islã, como existem católicos, como eu sou católico, mas sei lá, eu fui na missa esse fim de semana porque eu fui levar minha avó dentro de um santuário que ela queria ir lá para rezar a missa pro meu avô, mas eu não ia na missa faz uns 5 anos, eu acho. Eu não ia dentro de uma igreja fazia uns 5 anos, certo? Então, os preconceitos que a gente tem com populações
que a gente não está acostumado. E quando os outros nos estranham, a gente costuma a tratar os outros de uma forma pejorativa. Certo? Então tirem isso da cabeça. Xiita não é mais revoltoso, não é mais violento. Tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Existe a xiita extremista, existe a sunita extremista, que são pequenas partes da população, como existe cristãos extremistas, como existe cristãos ortodoxos extremistas, como existe pessoas de qualquer religião que infelizmente não sabem aceitar os preceitos e os credos dos outros, certo? Então tirem isso da cabeça, muito pelo contrário, a religião muçulmana ela tem muito a nos ensinar, elas trazem muitos elementos. Por exemplo, eu digo para vocês aqui uma discussão muito interessante que se tem nos últimos tempos, que as pessoas reclamam, por exemplo, sobre o véu, a burca, todas essas questões, o feminismo ocidental normalmente, mas existem correntes do feminismo do islamismo, certo? Que defendem o uso da burca não sei tanto, mas do véu, certamente. Por quê? Porque não está vinculado simplesmente a uma questão de... Porque o problema não é a burca, o problema não é a coisa. Os caras mesmo dentro, não sei se vocês já viram aquelas fotos das mulheres, infelizmente todas vestidas, e os caras, tipo, olhando com interesse na rua. O problema não está sobre a veste, o problema está sobre a mitificação do corpo feminino como algo sexualizado apenas. E essas mulheres, através do uso do hijab, eu não me lembro como é que é da Shaira, não me lembro como é que é o nome dos véus, elas utilizam como olha só, como um hijab, perfeito, obrigado Guilherme. O hijab, eles usam como um símbolo do feminismo. Isso é louco da gente imaginar dentro do nosso ideal ocidental. Mas é um símbolo do feminismo, por exemplo, em algumas localidades muçulmanas. Certo? Então, as coisas são muito mais complexas quanto a gente pensa, gente. Tem discussões, a gente tem que ouvir muitos outros. Eu acho que essa é a questão. A gente, principalmente nós ocidentais, por essa predominância que a gente acredita ter ante o mundo, né, o resto do mundo, e nós ainda... Aqui na América é muito bizarro, né? Porque nós somos oprimidos por outros povos, mas a gente acredita que está dentro de um ideário cultural superior, o que é um absurdo. Não que a gente não tenha boas coisas, mas que é um absurdo a gente pensar que a gente é superior a outras culturas. E no caso, existem mulheres que fazem batendo totalmente contra a nossa forma de pensar do hijab. Assim. Então, esses dias eu estava vendo o Clone era um exemplo disso. As pessoas me lembram da época que teve o Clone, não sei se vocês já viram o Clone, tá? Muitos de vocês eu sei que são bem novinhos. Mas era discussão na época, assim. Como essas mulheres faziam, coisa e tal. E aí hoje tu tens como símbolo de feminismo o véu, que é muito louco. Gente, quando é que era o fim da aula? É às 8h30, né? É perfeito, eu amo o Clone. Tá, beleza, não tô errado então, beleza. Então, gente, só pra gente terminar nossa aula de hoje, que eu fico muito feliz de vocês ficarem até o final, mesmo com esse temporal maluco que a gente tem por aí. Só pra falar pra vocês o legado, tá? Além da vasta expansão territorial, com coexistência... Olha, isso aqui é louco pra gente imaginar. O local mais pacífico que se tinha pra tu ter uma religião diferente da religião predominante durante a Idade Média era em todo o islamismo. Era na região do Islã. Não era no catolicismo, era no Islã. Certo? Prosperidade econômica e científica em contraste com a Europa, que era extremamente rural e atrasada, dentro do contexto tecnológico. Né? As primeiras... Veja, isso aqui vocês não esperavam. As primeiras universidades que existem no mundo são universidades islâmicas. Universidades conhecidas, como a gente conhece, são islâmicas. Certo? Que são as chamadas madraças. A primeira é de Fez, que fica no Egito, no Marrocos até hoje. Tá? Existe ela até os dias de hoje. O legado, então, que a gente tem de estudos de matemática, com algarismo e a trigonometria, crime... Gente, sempre quando tiver al na frente, tem a ver com o islamismo. Tá? Então, algarismo, álcool, alquimia, vamos ver mais outra. Almofada, alpargata, tudo que tem al na frente, porque está vinculado a Alá, é de herança, alfabeto, tudo é herança
vinculada ao islamismo, certo? Salitre, que é o que dá pólvora, né? Ácido sulfúrico, a medicina, técnicas cirúrgicas, e a filosofia, principalmente nos estudos das obras filosóficas gregas, sobretudo o Aristóteles. Disseminação de tecnologias como a pólvora, a bússola. Ah, prof, mas isso não é da China. Sim, mas é eles que disseminam para outros locais como a Europa. O papel, técnicas contábeis, primeiros a utilizarem cheque no mundo foi o Islã, certo? E o cartão foi o credit card. Não, tô brincando. Mas ele certamente o cheque foi a primeira, então foi os muçulmanos, certo? Essa aqui é uma estátua em homenagem ao Al-Khwarizm, famoso matemático muçulmano, conhecido como pai da álgebra, e o seu nome vai dar origem à denominação dos números algarismos, certo? Al-Khwarizm, algarismo. No interior da madraça de Fez, atual Marrocos, também conhecida como a universidade mais antiga desse mundão. Certo, meu povo lindo? Gostaram? O Joãozinho não pode falar, que o Joãozinho já sabe. Ah, gente, só pra gente terminar aqui, botei aqui uns documentários para vocês verem. Um documentário sobre o livro que eu indico para todas e todos vocês, que é como é que a gente chama? A formulação do pensamento decolonial, digamos assim, um dos primeiros, né, junto com Frantz Fanon e outros estudiosos africanos, que é o Edward Said, que é um livro muito bom, que é Orientalismo, que trabalha justamente essa ideia de como o Ocidente trata o outro, né? Se cria as projeções do outro. O árabe como essa pessoa sedutora, como essa coisa que parou no tempo, esses preconceitos que é estipulado sobre as populações muçulmanas, árabes, entre outros. O documentário Viajando com Ibn Battuta, que é bem legal, que é um professor da URGS lá, que é um material feito pela URGS. E o filme O Físico, que mostra o quanto a sociedade muçulmana era muito mais avançada a os ocidentais, a Europa Ocidental, no período da Idade Média. Vale muito a pena ver, porque ele trata bem justamente isso que a gente comentou aqui durante essa aula de hoje. Certo, gente? Gostaram da aula, então? Curtiram? O Joãozinho não vale porque o Joãozinho já tinha visto. Tô brincando, João. Sempre é um prazer, meu irmãozinho, de estar aqui junto com a gente. Gente, um beijão grande pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Descansem a cabecinha, tá começando. Espero que ninguém tenha sofrido nada mais grave aí com esse temporalzinho. Temporalzão, né? Então, deixo meu beijo grande aqui pra vocês. Boas outras aulas que vocês vão ter. E, cara, sempre um prazer a gente estar aqui juntos. Se precisarem, só chamar. Tá, gente? Beijão pra vocês. Cuidem-se. Deixa eu tirar de gravar aqui.